Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à reflexão do Santo Evangelho deste quarto domingo do tempo quaresmal. Neste nosso itinerário rumo à Páscoa de Nosso Senhor, nós estamos caminhando no deserto da vida e da penitência, junto de Deus através da oração e da meditação. No primeiro domingo contemplávamos Jesus vivendo as tentações no deserto. Depois, a transfiguração no Monte Tabor. Domingo passado, o apelo que Deus nos faz à conversão. E neste quarto domingo, nós meditamos o grande brado que o Senhor Deus nos faz para voltarmos ao seu coração cheio de misericórdia. Neste quarto domingo, nós somos apresentados ao Pai das misericórdias, ao Pai que nos acolhe, ao Pai que espera que todos nós voltemos para Ele. Neste quarto evangelho, nós contemplamos a parábola do filho pródigo. E antes de mais nada, nós precisamos nos perguntar por que é que Jesus conta esta parábola para aqueles que ali estavam com ele. Jesus conta a parábola do filho pródigo justamente porque os mestres da lei e os fariseus estavam criticando Nosso Senhor porque Nosso Senhor acolhia os pecadores. Pode parecer estranho, pode parecer até mesmo irônico, mas é exatamente por causa disto que Jesus estava sendo criticado e maldito, porque ele acolhia, aconselhava, tocava, curava, amava os pecadores e oferecia aos pecadores uma vida nova. Que bonito contemplarmos esta parábola e ainda mais bonito é entendermos: o DNA de Deus é a acolhida, o DNA de Deus é a misericórdia. E a partir desta verdade, nós agora vamos meditar e refletir um pouco mais o Evangelho deste quarto domingo. Nós queremos dividir em 3 partes a nossa meditação. Nessa primeira parte, olhemos para o filho que sai, o filho mais novo. O filho mais novo pede os seus bens para o pai, pede a sua parte na herança. Percebamos, não é uma saída qualquer. O filho mais novo pede ao pai a parte que lhe é devida. Aqui nós já precisamos nos perguntar: quanto que um pai deve a um filho? Quanto um pai deve a um filho? O pai não deve nada a seu filho. O pai não nos deve nada, mas somos nós que a ele tudo devemos. É o filho devedor de seu pai. E isso mostra, queridos irmãos, quando o filho pede a parte que lhe cabe na herança ao pai, mostra que o filho não conhece o pai. E ao demonstrar que não conhece o pai, demonstra algo pior. Ao pedir a herança do pai, ao pedir a sua parte na herança, o filho está como que desejando a morte do pai. No coração daquele filho, o seu pai já morreu. Ele já matou o pai no seu coração. Porque pedir a herança antes da morte do pai é exatamente isto: ser indiferente para com o pai, ser indiferente para com aquele que lhe deu a vida e tudo que ele tem. O filho não conhece o pai, pensa que o pai lhe deve algo e ao receber aquilo que o pai lhe dá, vai embora, em sinal claro de que não conhece o pai, de que matou o pai no seu coração e quer ver-se longe deste pai cheio de amor. Queridos irmãos, a figura do filho mais novo é a figura de cada um de nós. É a figura da humanidade. Nós também, muitas e muitas vezes, não conhecemos o Pai. E como consequência de não conhecermos o Pai, nós matamos a Deus, nós matamos o nosso Pai. Nós vivemos e desejamos viver como se o Pai não existisse. E isto, queridos irmãos, é de gravidade tal que nós acabamos nos acostumando com isso e por isso o nosso coração vai sendo dominado por tudo aquilo que não é da casa do Pai. Nos perguntemos, quantas e quantas vezes nós não matamos a Deus, querendo viver conforme a nossa vontade e não conforme a vontade de Deus, querendo aquilo que é de Deus para nós e querendo nos aproveitar daquilo que Deus nos oferece? Queridos irmãos, muitas são as perguntas que precisamos nos fazer. Quando matamos Deus, quando não mais conhecemos o Pai, quando matamos o Pai, matamos Deus, querendo nos distanciar dele, nós procuramos outros deuses para preencher o nosso coração.
E o que é que o Filho procurou? E o que é que nós procuramos quando nos afastamos de Deus? Um outro Deus chamado ilusão de liberdade. Quando deixamos Deus para trás e abraçamos uma ilusão de liberdade, nós só poderemos colher 2 frutos: o fruto da solidão e o fruto da morte. E foram estes os frutos que o filho mais novo colheu. Por não conhecer o Pai, por achar que o Pai lhe devia algo, por matar o Pai no seu coração, o filho vai em busca de uma pretensa liberdade. E lá, nesta ilusão que ele viveu no mundo, junto da lama e do lodo, da miséria de si mesmo, daquilo que havia de mais baixo, lá ele percebeu e ele sentiu, experimentando os frutos da solidão e da morte. Aquele filho, então, viveu no que há de pior. Queridos irmãos, quantas vezes somos nós que vivemos as ilusões? Quantas vezes nós pensamos assim: ah, se eu for livre, terei tudo o que quero, poderei fazer tudo o que desejo. Ah, se eu tiver a minha liberdade, se eu não tiver o olhar de Deus sobre mim, se eu não tiver a força da moral católica sobre mim, eu poderei ser livre e fazer o que quiser. Quando pensamos assim, somente é o nosso destino: solidão, tristeza e morte. E eis então, agora segundo ponto, eis então que o filho volta. Se o filho não conhecia o Pai quando saiu, o filho também não conhece o Pai no seu retorno. O filho volta e ele volta porque experimentou a solidão e a morte. E ao voltar, nós achamos muito bonita esta volta. No entanto, queridos irmãos, esta volta, apesar de ser bonita, mostra que o filho não conhece o Pai. Porque o que é que faz o filho voltar? A saudade? Talvez um arrependimento profundo? O amor ao Pai? Não. Nos diz o Evangelho que o filho sentiu fome e não podia comer a lavagem dos porcos e que na casa de seu pai os empregados tinham o que comer. Então, o filho volta por causa da fome. O filho volta não pelos mais puros e nobres motivos, mas porque o seu estômago desejou algo que ele não tinha. Então, queridos irmãos, ele volta como escravo. E aí, segundo motivo pelo qual nós entendemos que o filho não conhecia o Pai. O Pai nos quer servos, claro, mas o Pai não nos quer seus escravos. O Pai, primeiro e antes de mais nada, nos quer seus filhos, servidores do Senhor, sim, mas antes, filhos. Por isso que somos batizados, somos filho no Filho. Queridos irmãos, o filho não apostou na misericórdia do Pai, não conhecia o seu Pai misericordioso, apostou na escravidão, na servidão e volta. Mas o Pai nos quer filhos. E aqui está uma beleza deste Evangelho. Ao voltar, o filho encontra o seu Pai à sua espera. Queridos irmãos, o Evangelho é belo porque ele nos mostra a misericórdia de Deus, de um Deus que nos ama mesmo nós o matando. O Pai está todos os dias na sua porta a nos esperar. Eu fico imaginando, queridos irmãos, aquela situação. Aquele pai com o coração transbordando de dor e de saudade de seu filho, sabendo que seu filho não estava bem, todos os dias indo até a porta de sua casa a esperar o seu filho. E neste dia, lá estava o pai esperando e neste dia o filho volta. Então o pai está à nossa espera. Segundo detalhe muito bonito, o pai é um homem de ação, não é um homem parado, não é um homem de coração de pedra, mas assim que vê o filho, o pai sai correndo ao encontro do filho. O pai vem ao nosso encontro. Queridos irmãos, deixemos-nos encontrar pela misericórdia e pelo amor do Pai. E vai ao encontro. Depois no Evangelho temos vários termos de ação. Quando, por exemplo, o Pai diz: depressa, trazei depressa, providenciai depressa para o meu filho a túnica, a sandália, o anel, vamos fazer uma festa. E depois, quando o filho mais velho volta, também o Pai saindo. São verbos de movimento, são ações que nos mostram que o Pai, que Deus, está sempre caminhando, sempre em ação, na nossa direção. O Pai sempre disposto para nos oferecer
a sua misericórdia. E por fim, o Pai que sente compaixão. Sentir compaixão é mover as entranhas em prol de alguém que se ama. Sentir compaixão é mover-se e colocar-se no lugar de alguém. O Pai colocou-se no lugar do Filho, Jesus Cristo. Deus veio ao nosso encontro, tocou a nossa realidade, fez-se homem. Deus sentiu a nossa dor, colocou-se no nosso lugar, teve compaixão e nos salvou. Por isso o protagonista é o Pai, porque o Pai está a nos esperar, o Pai corre, o Pai abraça. E aí nós começamos a nos perguntar, mas o filho chegou a pedir desculpas efetivamente para o pai? O filho chegou a se desculpar? O filho chegou a dizer algo? Começou a se justificar? O filho, será que estava pronto? Não, o filho não estava pronto para voltar, não estava pronto com os sentimentos perfeitos e nobres. No entanto, o pai não deixa que o filho fale. O filho até tinha ensaiado alguma coisa, mas o pai não deixa que o filho fale. O pai simplesmente abraça o filho. O pai dá ao filho todo o seu amor, antecipa ao filho o seu perdão para sustentar a conversão do filho. Não importa os motivos que nos levam para perto de Deus. Talvez nós vamos para perto de Deus por motivos que nós nunca imaginávamos. Talvez por uma enfermidade, uma provação, uma doença, uma calamidade, uma tristeza. Talvez por vontade própria, talvez por desejo, por inspiração do Espírito. Independente, se formos ao Pai, o Pai há de sustentar a nossa conversão, porque o Pai não quer perder filho algum. Esteja atento a isso. O Pai não quer te perder. Então, o filho volta, lhe é dada uma festa, o pai louva e agradece, porque o seu filho que estava morto voltou à vida. O Pai nos quer vivos. Terceira parte, terceiro ponto para a nossa reflexão é o filho mais velho. O filho mais novo, nós dissemos por 2 vezes, não conhecia o Pai. Não conhecia o Pai quando foi, deu provas de que não conhecia o Pai quando voltou, e o filho mais velho também não conhecia o Pai. Se o filho mais novo era um miserável, o filho mais velho também. Porque o filho mais velho, queridos irmãos, demonstrando que não conhece o Pai, não mata o pai, como fez o filho mais novo, mas o filho mais velho mata o seu irmão, porque diz ao pai, este teu filho, ou seja, já não mais chama o irmão mais novo de irmão, mas chama de filho do seu pai. Mata o irmão e faz-se outro a não ser filho. Já não é mais chamado de filho. Uma vez que renuncia o irmão, renuncia ao próprio pai, porque o irmão é filho do meu pai, de seu pai. Então, miserável também o filho mais velho. O filho mais velho parece que tem um senso de justiça muito grande. Reclama porque foi dado tudo para o mais novo e o mais novo gastou e agora tem festa de novo. Parece que tem um senso de justiça grande, mas na realidade o seu coração é muito, muito pequeno. E nesse coração do filho mais velho habita a inveja, habita o orgulho, o egoísmo, querer tudo para si. E não nos esqueçamos, onde falta amor, superabunda a inveja, porque a inveja é filha da falta do amor. O pai, mais uma vez, apesar de ser machucado com aquelas palavras, machucado e ultrajado pelo mais novo, machucado e ultrajado pelo mais velho, todo ferido e chagado, aquele pai abraça também o filho mais velho e convida o filho mais velho para entrar. E mais, lembra o filho mais velho que tudo que é dele é do filho mais velho. E o filho mais velho mostra-se sempre muito difícil. O filho mais velho somos nós também. O filho mais velho é o ser humano. Se o mais novo rasgou o coração do pai saindo, o filho mais velho, que sempre esteve ali, que nunca saiu, também rasgou o coração do pai. Por isso, nós precisamos, queridos irmãos, nos perguntar ao término desta reflexão, como nós estamos na nossa relação com o nosso pai. Porque às vezes nós ficamos dentro de nossas igrejas e achamos que somos filhos exemplares. Porque temos uma certidão de batismo, achamos que somos filhos que jamais traíram o seu pai. Como está a nossa relação com Deus, nosso Pai?
Será que não está na hora de nós voltarmos realmente para a casa de Deus? Voltarmos de corpo e alma, de desejo, de vontade, voltarmos com toda a nossa determinação, ainda que pecadores e fracos, ainda que tentando, mas voltar como nós estamos. O filho mais velho sempre esteve ali, mas não era filho de verdade, por causa da maldade de seu coração. O que é que habita em nosso coração? Como nós estamos respondendo, queridos irmãos, aos apelos da misericórdia de Deus? O Pai apelou ao Filho para o Filho voltar. O Pai apelou ao Filho para o Filho entrar. Como nós estamos respondendo aos apelos da misericórdia de Deus? Apelos estes que são tantos. Como nós estamos escolhendo? Estamos escolhendo ir para longe de Deus ou estamos escolhendo voltar para Deus? A fé é uma escolha. A fé é uma decisão. Por quem nós estamos nos decidindo? E, para concluir, antes que esta reflexão se estenda muito, nós percebemos um fato interessante. Esta parábola não tem fim. E por que é que ela não tem fim? Porque o Pai ainda está na porta esperando para que nós, para que eu, para que você entremos na festa. Para que eu e para que você também o abracemos e sejamos nós recebidos pela misericórdia e sejamos nós mergulhados na misericórdia. A parábola não tem fim. Não sabemos se o filho mais velho se reconciliou com o filho mais novo. Não sabemos se o filho mais velho entrou na festa. Não sabemos de outros detalhes. Mas a parábola também não tem fim para que nós passemos por esta porta. Entremos na festa da misericórdia do coração de nosso Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua quaresma, Deus abençoe sua família e suas necessidades. E não nos esqueçamos, o Senhor está a nos esperar. De verdade, voltemos. Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, viva Cristo Rei.